Bem, gente, nesta semana, conforme a escola passou para vocês, nós teremos aquilo que é, chamamos de recuperação paralela. O que é essa recuperação paralela? Nós vamos separar um conjunto de atividades para que os alunos que precisam de nota tenham como resolver esses problemas anteriores em relação às outras avaliações, certo? E aí serão lançadas atividades para vocês, tá? Mas para que essas atividades sejam lançadas, tá? Basicamente são as atividades algumas das atividades que eu já passei para vocês na aula, nas aulas anteriores, para que a gente possa ter isso, tá certo? O que é importante fazer? Fazer uma revisão do conteúdo. Então o objetivo maior da gente é revisar o conteúdo de maneira que vocês apreendam um pouquinho de cada coisa, tá certo? Claro, a gente não tem como fazer uma revisão de tudo. Então o que eu vou fazer com vocês na aula de hoje? Fazer uma revisão breve, tá? Com orientações de cada uma das aulas que nós demos, tá certo? Onde é que você vai encontrar o conteúdo do tema A, B ou C, onde é que você vai encontrar as atividades, né, de cada um dos tópicos, e aí você vai ter condição de exercitar os temas que nós desenvolvemos na disciplina de semióticas, certo? Esse é o primeiro ponto que eu considero importante a gente abordar. O envio de atividades por parte do professor, tá certo? Será na sexta-feira, no dia 13 do 11, certo? Mas boa parte das atividades que serão passadas, na verdade serão poucas atividades, somada a um resumo dos temas que vão ser colocados, tá? Que foram abordados ao longo do semestre. Boa parte disso já está no professor, no Google Sala de Aula de vocês, tá certo? Então vocês já podem ir estudando e fazendo algumas atividades, realizando, mandando para mim de volta, que eu já vou considerando, tá certo? Não tem problema nenhum. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês, tá certo? O segundo ponto que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: vocês vão ter como prazo de devolução dessas atividades, que serão passadas dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro será o prazo de entrega dessas atividades. Então, vocês terão um tempo estendido, na verdade, para enviar novamente as atividades para o professor, que estão faltando. E ao mesmo tempo, além disso, além de enviar essas atividades, vocês poderão acompanhar a possibilidade de recuperar os conteúdos que foram perdidos. Quando você faz a atividade, você recupera o conteúdo perdido, né? Mas ao mesmo tempo, além de recuperar o conteúdo perdido, o que você pode fazer? Você pode fazer o resumo das aulas, tá certo? Aprender, assimilar o que você não acompanhou, né? E além disso, fazer as atividades. Quando você tem esse conjunto de coisas, aí você recupera o conteúdo que foi perdido. Então, esse é o nosso objetivo aqui, tá certo? Deixa eu só afastar a minha imagem aqui para o canto esquerdo, tá certo? Para que vocês possam ver direitinho os prazos, tá? Que foram bem colocados, tá certo? Vou colocar novamente aqui para vocês os prazos, tá certo? As videoaulas com os conteúdos trabalhados estão todos disponíveis lá no Google Sala de Aula e no YouTube do professor, tá? Isso aqui vocês já sabem, né? O professor sempre antecipa o conteúdo antes de realizar qualquer coisa, né? E aí, gente, só revisando os prazos. Devolução das atividades, tá? Na sexta-feira, tá? O professor, foi indicado ao professor que ele já passasse as atividades a partir do dia 13, tá certo? Mas eu já adianto que as atividades serão basicamente atividades que já foram colocadas anteriormente por vocês, tá? Colocadas anteriormente para vocês, tá bom? Levando isso em consideração, nós já entramos aqui no nosso Google Sala de Aula para poder trabalhar, revisar com vocês alguns tópicos, certo? Que foram colocados né, de maneira que a gente possa fazer a revisão do conteúdo, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo de semiótica, tá certo? E nas próximas aulas vamos fazer a revisão do conteúdo de introdução ao design gráfico e editorial. E logo em seguida nós damos continuidade aos outros exercícios de apresentação, de gravação, de novos conteúdos, tanto de uma disciplina quanto de outra, tá certo? Então, gente, primeira coisa que deve ser colocada, tá?
Tudo que o professor deu está disponibilizado aqui, tá bom? Tudo está aqui no nosso Fundamentos da Arte da Semiótica. O código da aula está na descrição do nosso Zap, tá? Então, primeiro ponto que nós abordamos, tá certo? O ponto geral que nós abordamos, tá, foi uma introdução à disciplina de semiótica. Está aqui na aula de 11 de agosto. Na aula de 11 de agosto, nós trabalhamos a introdução da disciplina de semiótica e falamos que a semiótica é uma disciplina que aborda todas as linguagens, é a ciência de todas as linguagens. Vocês vão poder encontrar isso com mais detalhes aqui, tanto na primeira parte da aula, quanto nas outras partes que estão aqui. As aulas no YouTube estão aqui disponíveis para vocês assistirem. Aqui tem uma parte, aqui tem outra, né? Todas essas aulas ficam disponíveis. Lembro a vocês que, além disso, tem a atividade anexada aqui, ó, além da parte do material didático, tá? Sempre que o professor passa um conteúdo, ele bota sempre a videoaula, o material didático e a atividade para que você possa realizar os exercícios com base naquilo que você estudou, tanto na videoaula quanto no material didático, tá? Aí, gente, nessa parte introdutória da semiótica, você tem como observar, fazer uma revisão breve do conteúdo da semiótica como sendo a ciência de todas as linguagens. E aos poucos, tá certo? A gente pode... nós falamos até do Matrix, né? Nós falamos um pouco do conteúdo do Matrix, e ao falar do conteúdo do Matrix, nós fizemos uma avaliação para introduzir o tema. Não sei se vocês lembram. Isso aqui veio, uma das partes da aula, né? O professor colocou para vocês essa avaliação aqui, né? Ele foi passando para que a gente possa observar os tipos de linguagem que estão implicadas em filmes como Matrix, né? E aí vocês têm isso à disposição de vocês aqui na primeira aula, na introdução. A ideia básica era fazer com que vocês se aproximassem de conteúdos audiovisuais, de conteúdos multimídia diversos, para que, a partir disso, vocês tivessem condição, tá, de aprofundar outros temas da própria semiótica. Por exemplo, o tema de que a semiótica é a ciência de todas as linguagens, tá certo? Então foi nesse sentido que eu trabalhei o Matrix com vocês. Vocês podem ver esse conteúdo aqui, tá bom? Outro conteúdo que foi trabalhado, tá certo? Nessa aula inicial, tá? Foi, e aí vocês podem ver com bastante calma, tá certo? Foi um material didático que mostra os fundamentos da semiótica, tá certo? Desde os seus primórdios. Aí a gente fala de várias linguagens, a gente fala de vários materiais que se expressam na vida para que a gente possa interpretar isso na forma de sinais, né? E aí eu mostrei o material para vocês em que isso estava disponível para a gente, né? E aí eu vou falando posteriormente que a semiótica é a ciência de todas as linguagens, ela não está preocupada necessariamente com a verdade, ela está preocupada com a interpretação que é feita infinitamente a partir do jogo de significados que as coisas passam para a gente, tá? Esse aqui foi o primeiro conteúdo passado, tá? E aí vocês já podem, tá, olhar também esse material. A parte 1 da introdução, tá, fala isso, tá? A parte 1 já é mais a parte teórica da introdução da semiótica. Aí o que a gente faz? Eu apresentei o Matrix para vocês, houve a interpretação do Matrix, depois eu já passei essa parte teórica, e ao passar essa parte teórica da semiótica, a gente foi falando também de temáticas relacionadas à arte, tá certo? Aí a gente também falou da diferença entre língua e linguagem, que a linguagem na semiótica ela é mais importante do que a língua, tá? Não é só o verbo, não é só a oralidade que deve ser levada em questão, é também uma série de questões relacionadas à maneira como o corpo se expressa, a maneira como o corpo dança, como ele emite sinais, como existe uma série enorme de expressões que o ser humano pode definir na sua relação com a natureza. E ao fazer isso, ele constrói arte, né? Isso aí foi o conteúdo básico da primeira aula, tá certo? E aí nós trabalhamos isso para que a gente pudesse introduzir o tema, tá? E essa aula aqui foi a aula de 11 de agosto, tá certo? Na segunda aula, o que nós trabalhamos, tá certo? Uma aula de 18 de agosto. Nós trabalhamos, tá certo? Com alguns dos mesmos materiais didáticos, tá certo? E continuamos a exposição teórica da semiótica. Só que para isso o professor também
mostrou algumas coisas audiovisuais para vocês. Mostrou a importância da semiótica nos jogos, mostrou como se pode trabalhar, certo? Com uma série de mecanismos, tá certo? Uma série de formas pelas quais você poderia interpretar melhor várias obras audiovisuais, tá? Dos jogos ao teatro, à dança. E aí o professor, na verdade, o que ele fez? Ele continuou falando, tá, da semiótica, introduzindo o tema da semiótica a partir de plataformas multimídia, para que vocês pudessem se interessar mais. E essas plataformas eram as mais variadas, tá certo? Aí foi a primeira vez que eu mostrei para vocês o Cyberpunk, logo depois que eu tinha mostrado o Matrix. E aí tem uma parte da aula que fala sobre isso, né? A outra parte da aula que nós trabalhamos, né, na aula 2, o que nós fizemos, tá? Nós falamos da relação, fizemos uma breve revisão, falamos um pouco dessa questão da relação do homem e a natureza, a importância, tá, dos sinais que a natureza emana, a importância dos sinais que a natureza passa para a gente. E aí isso aí ficou disponibilizado para você. O homem transforma a natureza e a natureza transforma o homem. Na medida que ele faz isso, tem arte, tem expressão, tem modos de construção de conhecimento, né? Modos de interpretação da vida. E foi sobre isso que nós trabalhamos aqui ainda nessa segunda aula do dia 18, né, de agosto, tá certo? E aí eu sugiro que vocês observem isso, né? Falei um pouco de questão da energia da vida, da informação. Falei também sobre as origens da semiótica, né? Falei dos 3 países em que a semiótica surgiu, né? Só que eu disse para vocês que nós íamos ficar com a semiótica do Peirce, né? Do Charles Sanders Peirce. Então tá aqui esse material colocado para vocês, tá certo? O professor disponibilizou esse material mostrando quando é que a semiótica surgiu como disciplina, certo? Aí ele falou de 3 lugares e depois dele falar desses 3 lugares, ele disse, não, nós vamos ficar com os Estados Unidos, certo? A semiótica peirciana. E logo em seguida foram trabalhados outros detalhes, como a maneira como você deve interpretar infinitamente fenômenos que são observados pela natureza, tá certo? Então, esse foi mais ou menos o apanhado geral que o professor trabalhou, tá certo? E para quê? Para chegar à conclusão de que a semiótica ela é a ciência de todas as linguagens, certo? Todas as formas de expressão semiótica são importantes, tá certo? Foi isso que o professor trabalhou. Uma coisa que o professor não passou para vocês na aula, mas ele deixou registrado no YouTube, foi a sugestão de vocês estudarem, né, o livro do Joseph Campbell, tá? Do Poder do Mito. Né? O George Lucas, que faz o Star Wars, ele fala sobre... ele tem um diálogo com o Joseph Campbell, que é o cara que escreveu esse livro, e tem uma série de entrevistas sobre o poder do mito. E até coloco aqui à disposição de vocês, ainda no sala de aula, tá certo? O PDF do livro, tá? O Poder do Mito, do Joseph Campbell, né? E aí você pode ler se você quiser, né? Eu deixo disponível para que vocês possam acessar com carinho, para que vocês percebam que a realidade dos diferentes povos, das diferentes culturas, é produzir diferentes tipos de conhecimento, é produzir diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de narrativa. E ao fazer isso, eles vão construindo mitos, né? Construindo discursos, né? Linguagens, né? Através da experiência oral, através da experiência artística, de um modo mais variado. Dos modos mais variados que vocês podem encontrar. Então, o Poder do Mito, eu deixo à disposição aqui gratuito para vocês. É uma dica que eu dou para vocês estudarem também, tá? E aí, junto disso, eu coloquei as atividades de material didático de vocês. Deixa eu só olhar aqui uma coisa rapidinho. Exatamente. Isso ainda na aula do dia 18 de agosto. Foi isso que foi feito, tá certo? Ainda no mês de agosto, no dia 25, tá certo? Eu passei mais algumas aulas para vocês disponíveis. E essas mais algumas aulas disponíveis tinha a ver com a tentativa de mostrar para vocês o dicionário de símbolos, né? Que foi esse dicionário aqui que foi colocado para vocês acessarem, para que vocês possam entender que existem ilustrações, existem símbolos que têm vários significados independentemente da cultura que um povo tem, né?
tem os símbolos em torno dos animais, de objetos, vai variando, né, varia de acordo com os objetos de acordo com as experiências de cultura de um povo, né? Então foi isso que foi colocado, tá? E logo em seguida, o que foi feito? Foi feito um trabalho, né, de exposição desse dicionário de símbolos, mas para fazer isso o professor trabalhou outros temas, tá certo? O professor trabalhou outros temas. Ele mostrou cartazes da Bauhaus, mostrou cartazes de design, de escolas de design anteriores que tem a ver com símbolos, né? São bem interessantes. Nós contemplamos esses materiais aí também, antes de falar do dicionário de símbolos, tá certo? E aí, depois que nós falamos dessas correntes do design, correntes simbólicas, né? Porque tem a ver com a semiótica, o que a gente fez? Trabalhamos o dicionário de símbolo para que depois vocês pudessem fazer a comparação entre símbolos que estão no dicionário de símbolos e símbolos que foram utilizados na publicidade e propaganda através do Behance, né? Que é o site que vocês já conhecem, né? Que está ligado a essa coisa do mundo do design, do mundo da semiótica, do mundo da arte, né? As pessoas postam lá seus trabalhos, vão atrás de emprego e elas sempre estão se reapropriando de símbolos do passado para poder ressignificar de acordo com a lógica da empresa para a qual o designer, o profissional está trabalhando com o símbolo que está em questão, né? Então foi isso que foi feito até no mês de agosto, tá certo? Então, no final, nós arrematamos, né? Nós fechamos o dicionário de símbolos mais o Behance, né? Isso aí fez com que vocês pudessem compreender em duas vias como é que vocês poderiam estudar os símbolos, a importância deles, interpretar esses símbolos e observar como eles viram marcas de publicidade e propaganda no mundo atual, tá certo? E aí nós ficamos fazendo esse duplo jogo, né? Essa coisa de sempre ir lá no dicionário de símbolos e no Behance, para que vocês pudessem observar, né? Aí até sugeri, olha o símbolo que está lá no dicionário de símbolos, a coruja, por exemplo. Aí depois vem aqui no Behance e veja como é que essa coruja foi ressignificada através de diferentes empresas, né, que contratam designers para realizar as coisas, né? Veja como é que a coruja, por exemplo, é ressignificada. Veja como é que outros tipos de animais ou de símbolos são ressignificados, né? Elefante e assim por diante, né? Aqui está o caso da borboleta. Aí eu sugeri que, né, vocês pudessem fazer a consulta também da borboleta, né? E vários símbolos, né? Aí você pode comparar, né? A questão da história da borboleta, dos símbolos que estão por trás dela e observar depois projetos audiovisuais, projetos em design, né? Projetos que pegam esses símbolos, interpretam os símbolos que estão ligados aos animais e coloca isso à disposição da gente, né? E aí nós temos, por exemplo, marcas bonitas como essa aqui que eu estou apresentando agora para vocês, tá certo? E aí aqui se trata de uma designer que fala, que utilizou como símbolo para ela da ideia de borboleta, tá? Então aqui nós temos um primeiro conjunto de conteúdos, tá certo? Que nós trabalhamos no mês de agosto na disciplina de semiótica, tá certo? Na próxima sessão nós vamos falar de outros conteúdos que estão ligados ao mês de setembro, mas é sempre numa crescente, né? Qual é o outro conteúdo? É a questão das artes, né? As correntes artísticas, nós trabalhamos diversas correntes artísticas junto com a ideia de semiótica, para que vocês pudessem ter também parâmetros artísticos junto com parâmetros interpretativos de símbolos, né? Juntar isso com um objetivo muito claro de vocês conseguirem ter mais bases para a realização de atividades multimídia no design, né? Então a gente começou a passar atividades que estava cada vez mais aproximava semiótica, arte e design. Semiótica, arte e design. Foi esse o nosso objetivo, tá? E eu creio que nós estamos cumprindo porque os trabalhos de vocês estão cada vez mais bonitos, né? Então na próxima sessão nós vamos falar um pouquinho daquilo que nós trabalhamos no mês de outubro, tá certo? Um abraço e até já. Outubro não, setembro. Um abraço e até já.